da raiz do primeiro, que é w, e da raiz do terceiro, que é 2. Não é igual a zero? Então, esse primeiro método, fatorando dá isso aqui, vejo que elevar ao quadrado é multiplicar o parênteses por ele mesmo. Então, quando eu estou multiplicando, os elementos que multiplicam são fatores. Então, eu fatorei dos termos separados para descer de subtração para multiplicações. E aí, que número menos 2 dá zero? Porque aí 0 ao quadrado dá zero. 2, né? Então, aqui, a solução, a minha raiz, é o w ser igual a 2. Por que 2? 2 menos 2 dá zero. Pronto. Então é isso que pede lá. Ele dá a equação, ele pede a forma fatorada e depois pede a raiz. Beleza? Tem mais 2 exemplos interessantes para nós ali. Um outro exemplo. 4z ao quadrado mais 20z mais 25z. Beleza. Mas veja, x, y, w, z, pode usar qualquer letra para incógnita? Pode usar qualquer letra. O mais comum é usar o x, né? E também as últimas letras do alfabeto. É comum também usar como incógnita o y, w, z. As primeiras letras do alfabeto, assim como usei aqui anteriormente, com A e B, elas são normalmente utilizadas em outras situações. Quando eu estou falando de coeficientes da equação, quando eu estou desenvolvendo o trabalho algébrico, chegar no resultado, mas quando eu estou querendo descobrir como valor, é comum usar as últimas letras do alfabeto, as últimas consoantes, inclusive. Olha lá, 4z ao quadrado mais 20 vezes z mais 25 vezes z. Não aparece na ausência de vezes, mas a gente sabe que está multiplicando. Isso igual a zero. Relação de igualdade que envolve números, letras e operações. Isso é uma equação. O valor desconhecido elevado ao quadrado significa que é uma equação do segundo grau. Pode ter duas soluções, uma ou nenhuma. O que ele quer? Transformar a sentença na forma fatorada, onde as operações principais são a multiplicação, né? Assim os elementos são fatores, e depois descobrir as raízes. Essa equação do segundo grau tem quantos termos? 1, 2, 3. Para poder fatorar, eu tenho que verificar se é o caso de um trinômio quadrado perfeito. Para ser um trinômio quadrado perfeito, olha aí, acha desses 3 termos 2 que estão elevados ao quadrado e tira a raiz dele. Tem acontecido aqui e me parece que ele não quer, por enquanto, criar confusão a respeito disso, que é o primeiro e o terceiro termo, né? Primeiro e terceiro. Vamos ver. O primeiro termo é um termo que está elevado ao quadrado, que dá para tirar a raiz quadrada dele? Sim. Mas veja, não é só a letra ao quadrado, está com o número multiplicando. 4z ao quadrado. Quando eu vou tirar o quadrado, eu tiro do número e da letra. Raiz quadrada de 4z quadrado, raiz quadrada de 4, 2. E de z ao quadrado, z. O terceiro termo, ele também me parece que está elevado ao quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada dele, 25 ao quadrado, 5. E z também, espera aí um pouquinho. Eu confundi, aqui não tem z, tá? Vocês me perdoem. É só 25. Raiz quadrada de 25, 5. Muito bem. E aí? Se o termo do meio for 2 vezes a raiz do primeiro, que é 2z, vezes a raiz do terceiro, que é 5, é um trinômio quadrado perfeito
e dá para fatorar no quadrado da soma ou diferença dos dois termos. Vamos ver se isso daqui dá esse daqui. 2 vezes 2z vezes 5. Número vezes número. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. 20 vezes z, 20z. Realmente, esse camarada aqui é igual a esse. Beleza. Então é trinômio quadrado perfeito. É o quadrado da soma da diferença. Olha o sinal aqui. Ah, o termo do meio é positivo. Então é o quadrado da soma de dois termos. Então vamos lá, fatorar. Então é o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é a raiz do primeiro, 2e, e o segundo termo é a raiz do terceiro, 5, igual a zero. Então, quando é que eu pego um termo, eleva ao quadrado da zero? Quando esse termo for zero. Quando é que 2e mais 5 é zero? Aham, agora não está tão simples. Aqui estava bem simples. Quando é que eu pego um número, menos 2 e dá zero? 2 menos 2 dá zero. É só pegar o elemento oposto. Mas aqui não. O número vai ter que multiplicar por 2, somar com 5 para dar zero. A gente pode escrever isso como uma equaçãozinha do primeiro grau, para poder encontrar a raiz dessa equação, descobrir quando aqui dentro do parênteses dá zero. E aí, descobrir o valor da letra z para que isso aconteça, da mesma forma como eu tinha colocado ali na primeira equação do primeiro grau, isolando a letra z. Eu tenho dois membros na equação, antes do sinal de igual, o primeiro membro, depois do sinal de igual, o segundo membro. Então, isola a letra z, ou no primeiro membro mesmo, onde já está, ou no segundo membro. Cancela aqui e passa para lá, mas eu acho que é melhor isolar aqui no primeiro membro. Eu tenho com a letra z, veja, dois números com ela, o 2 e o 5. O 2 multiplicando para dar 2z e somando aos 2z o 5. Como é que eu cancelo esses números aqui, esses valores que estão fazendo operações? Começa da última operação que seria feita para resolver isso aqui, que seria somar o 5. Cancela o 5 que está somando. Como é que cancela o 5 que está somando? Com a operação inversa, com o 5 subtraindo. Então, para cancelar o 5 que está somando, é com 5 subtraindo. Para manter a igualdade, subtrai o 5 também no segundo membro. 0 menos 5 dá menos 5. É isso? Bom, mas ainda não isolei o z. Eu tenho que o dobro de z, 2z, é menos 5. Eu não quero o dobro de z, eu quero z. Cancelo 2 que está multiplicando z. Como é que eu cancelo a operação de multiplicação? Com a operação inversa, que é a divisão. Se eu tenho o dobro de uma coisa, corta pela metade, que eu tenho essa alguma coisa, que no nosso caso, essa alguma coisa é o z. Mas se eu divido aqui por 2 para cancelar, para manter a igualdade, aqui também o segundo membro divide por 2. Então o resultado vai ficar menos 5 sobre 2, menos 5 meios. Essa é a raiz da nossa equação do segundo grau. Veja, aqui já não cheguei na raiz diretamente. Para chegar na raiz eu resolvi essa equaçãozinha do primeiro grau. Então está aqui o que é pedido. Da equação a sua forma fatorada e da forma fatorada a raiz. Tá bom? Vamos ver mais um último probleminha usando esse tipo de procedimento. Vamos lá. Vou fazer uma promessa aqui. Prometo que eu não vou passar de 1h40 de aula. Opa, mudou, agora não é mais aula de 50 minutos, é 45, né? Vixe, então a promessa vai ficar mais difícil de cumprir, vai ficar uma meta aqui para eu cumprir. Prometo não passar de 1h30 de aula.
que seria correspondente a 2 aulas na escola, né? Porque aí seriam 2 aulas de explicação do professor, teoria, e o restante das aulas, 4 aulas, para vocês fazerem atividade por conta própria, tá bom? Meu cafezinho, como de costume. Né? Vamos lá. Uma outra equação do segundo grau. 49 mais 14k mais k ao quadrado. Eu estou escolhendo essas equações de exemplo aqui próximas daquilo que vocês têm que fazer lá, tá bom? Então, é para ajudar vocês mesmo. O bom do vídeo é que vocês... não entendi. O professor explica lá, não entendo nada. Você pode parar, voltar, ver de novo. Esse daqui é igual aquele problema. Pera aí, eu vou ver de novo esse daqui, etapa por etapa. Não é o mesmo número, não é a mesma letra, mas é bem parecido. É o procedimento, né? Como deve ser feito, é o entendimento da situação, é identificar a situação, mesmo que elas tenham uma outra cor, uma outra letra, né? E conseguir desenvolver essa habilidade. Bom, vamos lá. Isso daqui é o quê? Bom, é uma sentença matemática, uma frase matemática, que tem uma relação de igualdade, né? E essa relação de igualdade, ela só acontece devido a esses números, operações e letras. Então é uma equação. A letra, que seria o valor desconhecido, a incógnita, está elevado ao quadrado, equação do segundo grau. Pode ter 2 soluções, uma ou nenhuma. Bom, nesse caso aqui, essa sentença no primeiro grau, no primeiro membro, né, a frase escrita aqui no primeiro membro, ela tem 3 termos, né, que estão separados entre os sinais e mais. Então, para poder fatorar, a gente tem que verificar se ela é o trinômio quadrado perfeito. Será? O passo é o mesmo, é esse daqui. Conseguir descobrir os termos que estão ao quadrado, para tirar o quadrado deles, né, com a operação inversa, com a raiz quadrada, e verificar se o termo do meio é 2 vezes a raiz dos outros 2. Vamos ver? Aqui continua sendo o primeiro e o terceiro termo que estão elevados ao quadrado. 49. Se eu tirar o quadrado aqui, né? Se eu extrair a raiz quadrada, vai ficar quanto? O número, que elevado ao quadrado é 49. 1 ao quadrado 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49. 7 vezes 7, 49. Então, raiz quadrada de 49, 7. O último termo está na cara aqui, ó, que está elevado ao quadrado. K elevado ao quadrado. Raiz quadrada de K ao quadrado, K. Então, a raiz do primeiro é 7, a raiz do terceiro termo é K. Vamos verificar se o termo do meio é 2 vezes a raiz do primeiro, que é 7, vezes a raiz do terceiro, que é K. 2 vezes 7 vezes K. 2 vezes 7, 14 vezes K. 14K. É igual aqui, ó. Opa! Então, é o termo do meio, é trinômio quadrado perfeito. Qual o trinômio quadrado perfeito? Aquele que dá o quadrado da soma, 2 termos, ou que dá o quadrado da diferença? Olha o sinal aqui. Mais. Então é o que dá o quadrado da soma. Então vamos escrever este trinômio quadrado perfeito no quadrado da soma de 2 termos. O primeiro é o quadrado do primeiro aqui, que é 7. O segundo é o quadrado do segundo, que é K. Professor, olha, antes aparecia a letra e depois o número. Agora apareceu o número e depois a letra. Não muda nada. Se eu for modificar a ordem dos termos que aparecem somando, o resultado não muda. 2 mais 5 é 7, ou 5 mais 2 é 7, né? Então aqui também, se eu somar 49 com k quadrado ou k quadrado com 49, isso não muda o resultado. Pronto, fatorei.
escrevi das operações de adição e subtração para a multiplicação, né? Elevar ao quadrado é multiplicar esse por esse mesmo, né? Isso igual a zero para ser uma equação. Se eu só escrevo aqui, eu só fatorei. Agora eu escrevo igual a zero, eu digo que fatorei aqui e mantive a mesma equação. Beleza. Qual é o K? Isso daí que me dá as raízes. Quais são as raízes? Qual é o K? 7 mais que número dá zero? Porque aí 0 ao quadrado dá zero. Que número que eu somo com 7 para dar zero? Que eu somo? Se eu somar 1 com 7 dá 8, 2 dá 9. Se eu somar um número positivo, maior que zero, o resultado vai cada vez mais se distanciar do zero. Então eu tenho que somar um valor menor que zero, para poder diminuir esse 7. Se eu somar o menos 1, 7 mais menos 1 dá 6. 7 menos 1, 6. Se eu somar o menos 2, 5. Se eu somar o menos 3, 4. Então se eu somar o menos 7, 7 menos 7 dá 0. K é menos 7. É essa aqui a raiz. Ok? Tranquilo? Beleza? As duas coisas que ele pede, ele dá a equação, você fatora, que é o trinômio quadrado perfeito, e dá a raiz. Aqui não precisou escrever a equaçãozinha do primeiro grau, igualado a zero, isolar a letra, porque aqui dá para fazer direto. Tá bom? Maravilha. Na segunda atividade lá do roteiro, ele pede para fatorar, mas fora desses 3 casos que nós vimos até agora. Até essa atividade 5 que eu passei para vocês, nós vimos 3 casos. O trinômio quadrado perfeito, que sai no quadrado da soma ou quadrado da diferença. E, não está mais aqui, mas é o anterior, a diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados, que sai no produto da soma pela diferença de 2 termos. Agora, ele vai colocar uma outra atividadezinha de fatorar, mas a fatoração do fator comum, colocar o fator comum em evidência. Assim como comecei a aula, né, com a fatoração. Vamos verificar. E aí ele pede para descobrir as raízes. Olha só. X ao quadrado mais 2x igual a zero. O que é isso? Alguma coisa igual a alguma coisa. Envolvendo números, letras e operações. É uma equação. O valor desconhecido, que é o x, a incógnita, está elevado ao quadrado. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Me parece que não está aparecendo muito bem no 2. Só não apareceu a luz. Tá bom assim? Aí, maravilha. Tá terminando o que eu programei para vocês. Olha lá. Aqui. 2 termos somados. Eu vou fatorar para poder achar as raízes. O que nós temos agora? Que nos 2 termos não é a diferença de 2 quadrados, não é trinômio quadrado perfeito, porque não são 3 termos. Mas a gente verifica que tem x aqui e x aqui. Tem um fator comum nos 2 termos. Para fatorar, eu vou colocar este fator comum em evidência, multiplicando o que sobra dos 2 termos lá que estão somando. Esse multiplica esses 2, que é o fator que sobra dos termos. Qual é o fator comum? O x. Veja, x ao quadrado aqui é o mesmo que x vezes x. Já coloquei um x em evidência. Sobra do primeiro termo o outro x. Mas, se eu já coloquei o x em evidência, daqui, olha, do 2x sobra de fator o 2.
Então, fatorei daqui para cá, no caso do fator comum em evidência, igual a zero. Então, o que eu fiz? Como eu fatorei, transformei da adição como operação principal da sentença em multiplicação. Quando é que eu multiplico algo por algo, que é o parênteses, e dá zero? Quando um desses dois caras é zero. Se o x for zero, é a nossa primeira solução. Aqui, ó, zero vezes qualquer coisa dá zero. Essa é a nossa primeira raiz, x1. Mas se o segundo fator aqui, x mais 2, for zero, também vai zerar a sentença. Alguma coisa vezes zero dá zero. E quando é que x mais 2 é igual a zero? Ó, x mais 2 está dentro do parênteses. Quando que é igual a zero? Escrevi x mais 2 igual a zero. Ficou uma equaçãozinha do primeiro grau. Né? Isola o x. O 2 que está somando, eu vou cancelar ele. Claro, com a operação inversa, com 2 subtraindo. Para manter a igualdade, então aqui também tem que colocar 2 subtraindo. 0 menos 2, menos 2. Essa é a segunda raiz. Tá lá, achei as duas raízes, né? Usando o caso da fatoração do fator comum. Vamos ver mais um exemplinho desse? Vamos lá. Para encerrar, hein? Eu vou tentar manter minha promessa de não passar de 1h30. O último exemplo aqui. X ao cubo menos 18x quadrado mais 81. X ao cubo elevado a 3. Veja, eu olho isso aqui e verifico já logo de cara que são 3 termos. Mas eu sei que não é trinômio quadrado perfeito, porque eu tenho o primeiro termo elevado a 3. Não dá para tirar a raiz quadrada dele. Não está elevado ao quadrado, está elevado ao cubo, a terceira potência. Então isso aqui é uma equação do terceiro grau. Não é uma equação do segundo grau, do terceiro. Mas o que eu verifico é o mesmo caso desse aqui. Tem x no primeiro. Deixa eu verificar aqui. Aqui faltou 81x. Me perdoem. Aqui, 81x. Igual a zero. Aí sim, tem que corrigir, né? Tem x no primeiro, no segundo e no terceiro termo. Então, coloca esse x em evidência, multiplicando o que sobra em cada um dos 3 termos. Então, vai sobrar alguma coisa aqui, menos alguma coisa ali, mais alguma coisa lá. Agora, x ao cubo, pessoal, é x vezes x vezes x. Se você colocou um x em evidência, sobrou x vezes x, que é x ao quadrado. Do 18x quadrado, se eu coloquei o x em evidência, veja, x ao quadrado é x vezes x. Eu coloquei um x em evidência, sobrou o 18 e o x. E do 81x, se eu coloquei o x em evidência, sobra 81. Eu acho que eu não vou conseguir cumprir a promessa. Não, já passou alguns segundos. Eu vou pedir, passei igual o professor que está ali na porta esperando. Ah, quero entrar, tá chegando minha hora. O professor não chegou ainda, né? Saiu lá do prédio, tá descendo. Ah, pera aí, pessoal. Eu vou terminar esse exercício aí rapidinho, enquanto o professor vem para a sala e tal. E aí concluo com vocês. Mas vamos lá. Veja, dos 3 termos, eu tinha um termo comum que era o x. Coloquei em evidência. Ele multiplica o que sobrou. Então eu fatorei. O que eu tinha como operações principais, subtração e adição, eu transformei na operação principal da multiplicação, dando resultado zero. Quando numa multiplicação de algo por algo, dá zero. Ou esse é zero, ou esse é zero. Se o x for zero, resolve meu problema. 0 vezes o parênteses, 0 vezes alguma coisa, dá zero. Né? Então, a primeira raiz, vou chamar de x1, é o x ser zero.
Agora, o que me sobra? O parênteses ser zero. E o que é o parênteses? É o x ao quadrado menos 18x mais 81 ser igual a zero. E aqui eu vejo que é uma equação do segundo grau com 3 termos. Aqui não era do segundo grau, aqui era do terceiro, mas aqui é do segundo grau. Será que é um trinômio quadrado perfeito para a gente aplicar esses casos de fatoração? Vamos ver. Dá para tirar a raiz quadrada do primeiro termo? Dá para tirar o quadrado do x ao quadrado? Dá, fica x. Dá para extrair a raiz quadrada do terceiro termo? Dá, não dá? Qual que é a raiz quadrada de 81? Que número elevado ao quadrado dá 81? 9, né? Será que o termo do meio é igual a 2 vezes essa raiz do primeiro pela raiz do terceiro? Será que 2 vezes x vezes 9 dá 18x? 2 vezes 9, 18. Vezes x, 18x. Ah, é igual. Então, legal. É trinômio quadrado perfeito. E aí, como é que faz? Bom, vamos escrever o trinômio quadrado perfeito no quadrado da soma ou da diferença dos dois termos. Da soma ou da diferença? Olha para o sinal do termo central. Aqui é menos? Então, quadrado da diferença de dois termos, que é da raiz do primeiro, x, e da raiz do terceiro, 9. Agora me diga, x menos 9 elevado ao quadrado é igual a zero? E aí, pessoal? Que número menos 9 elevado ao quadrado dá zero? Quer dizer, para elevar ao quadrado dá zero, tem que ser zero. Como é que o x menos 9 dá zero? Quando o x for 9. Então, a segunda raiz é o x ser 9. Equação do terceiro grau que deu duas soluções. A primeira raiz 0 e a segunda raiz 9. A equação do terceiro grau ela poderia apresentar 3, 2, 1 ou nenhuma solução, certo? No caso, nenhuma não tem como, eu teria que apresentar 3, 2 ou uma solução. No caso, apresentou duas, o 0 e o 9. Tudo bem? Então, é isso daí. Verifiquem os problemas que tem lá no roteiro 2 para vocês fazerem. Volta ao vídeo, veja de novo, vão se identificar com esses problemas que foram resolvidos através desses casos de fatoração. São 4 casos de fatoração que nós vimos, né? O primeiro caso que nós vimos foi esse daqui, ó, desses problemas, que é o caso do fator comum em evidência. Segundo e terceiro caso é o quadrado da soma e quadrado da diferença dos dois termos, que ele vai apresentar o trinômio quadrado perfeito, você passa para o quadrado da soma. Então, trinômio quadrado perfeito, que a gente passa para o quadrado da soma ou quadrado da diferença, os dois casos. E quando aparece a diferença de dois quadrados, que a gente passa para o produto da soma pela diferença de dois termos. Tá bom? Façam atividade, tirem foto, me manda no privado, tá? Se tiver dúvida, entre em contato comigo no privado, pede para eu esclarecer, ou até melhor, no privado não, veja, eu criei aquele grupo de matemática só para as nossas turmas. Coloca lá naquele grupo, porque as dúvidas de um pode ser a dúvida do outro, tá bom? Coloca lá, resolvam, me mandem os resultados que eu vou verificar, corrigir com vocês aí se está certo ou se não está. Qualquer dúvida, entre em contato, fala lá, manda o áudio, manda o vídeo, manda foto, que a gente debate. Falou? Gente, até mais. Vou tentar ajudar vocês da maneira que eu posso. Dessa vez foi essa daqui, tá bom? Abraço!